Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. Esse é o Today, uma nova semana começando. Estamos aqui para aquele nosso bate-papo, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, onde a gente tem a possibilidade de responder as suas dúvidas sobre alimentação, saúde e também olhar alguns exames de algumas pessoas, conversar sobre o seu caso, dar orientações. É sempre um prazer estarmos por aqui para a gente poder conversar sobre saúde. Eu quero começar falando o nome das pessoas que já estão aqui comigo. Deixa eu ver. A Vivian está por aqui, a Terezinha do Carmo também, Beauty Mania Tatuapé, Marília Tomazini, a Lucy Safira também conosco, deixa eu ver quem mais, a Elunay Cardoso também, a Sandra Serafim por aqui, o Jay também, bacana, Lauri Rodrigues também conosco, Tede Mendes, Rúbia Maia, Rita Moraes, Edilene, quem mais está por aqui? A Maria Célia também, Sandra Santos, Ângela Dolive, Beatriz Souza, legal. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber cada um de vocês por aqui, ó. A Ivone Gomes também, Dilma Cunha, a Alexandra deve ser, Alexandra Mauad, conosco também. Bom, a Julie Naturopatia também conosco, naturopata Julie, Legal, bacana. Bom, deixa eu falar algumas coisas para vocês. Primeiro, quero saber como é que foi aí o Natal de vocês, a ceia de vocês, se foi tudo tranquilo aí nesse período, Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, principalmente os alunos aí do Gastronomia Vital que têm usado as receitas que nós ensinamos, Eu vi que muita gente, dos alunos do Gastronomia Especial de Natal, eles compartilharam conosco as fotos das ceias que fizeram, foi muito legal, a gente ficou muito feliz. Ainda vou gravar um áudio lá dentro do grupo, agradecendo as fotos e parabenizando porque foi muito bacana. Nossa, cada foto linda das mesas que as pessoas prepararam aí, mesas saudáveis, Isso é o mais importante, Você reunir a família, reunir amigos, mesmo que seja um período de pandemia, aqueles que estavam em isolamento conseguiram se reunir, mas servir também um alimento que traga vida, Não servir aquelas ceias que realmente as pessoas tentam se matar no dia da ceia, comem cada coisa em uma quantidade absurda. Então, muito legal. A Elunay disse que assim, bom dia, saudades do Today. Acordei desnorteada no sábado e esperando começar o Today. Feriado na sexta me deixou assim. Pois é. E na sexta eu ia até fazer, mas a minha esposa pegou e falou assim, onde você vai? Eu estava levantando já, falei, eu vou ao banheiro. Ela falou assim, bom, pensei que você ia fazer Today. Eu falei, não vou não. No dia de Natal, não me deixou não. Muito bom. Bom, deixa eu falar para vocês algumas notícias aqui, ó. A gente sabe que essa questão do corona ainda não está nada controlado, A coisa está expandindo de novo, então só queria mostrar para vocês umas 3 informações importantes aqui, ó. Uma delas é com relação a Manaus, O número de internações em Manaus, nesse mês de dezembro, ele cresceu 28%. Foram 884 pessoas internadas, nos hospitais de Manaus, nos 26 primeiros dias do mês de dezembro. Esse número de 884 pessoas é maior do que o número de internamentos que teve no mês de novembro inteiro. Em 26 dias, o número foi maior do que o número de internamentos do mês de novembro todo. E aí, no caso, no dia 23, o governo do estado do Amazonas, ele lançou novamente um decreto para poder fechar o comércio. E vocês devem se lembrar que eu tenho dito aqui
o tempo todo que seria impossível a gente fazer novamente aí lockdown, fechar tudo, né? Que o país não resistiria a um novo fechamento aí do comércio. E quando eles fecharam, saiu o decreto, no dia 23, a população toda se reuniu na rua, né? Uma aglomeração gigantesca de pessoas, de comerciários, né? Exigindo que fosse liberado novamente o comércio, porque nesse período agora de final de ano eles precisavam aproveitar para poder tentar minimizar os efeitos da pandemia. E aí então o governador vai, né, volta atrás na sua decisão de fechar o comércio e fica liberado então novamente o comércio no estado do Amazonas. Então nós já havíamos predito que isso daí aconteceria, né, que tentariam fechar, mas que não conseguiria, que seria impossível fechar. Bom, o estado de São Paulo fechou, mas isso quer dizer que fechar no estado de São Paulo e as portas das lojas se fecharem são coisas diferentes, né? Porém, nós vimos que a restrição ocorreu justamente depois do dia de Natal, né? Veio a restrição depois que terminou as vendas natalinas. E olha que coisa interessante, né? 25 de março, assim, ó, lotada. Todos os dias antes aí do fechamento, após o Natal, lotado. Ou seja, mantendo aberto justamente por causa da questão econômica. A gente sabia que isso aconteceria, não chegaria ao ponto de fechar novamente, principalmente nesse período agora de festas, onde realmente o comércio fica muito aquecido. Então são coisas interessantes para a gente poder avaliar. Bom, outro aspecto importante, nós percebemos que aquela variante do vírus, né, do coronavírus que surgiu no Reino Unido, lá na Grã-Bretanha, está se espalhando, né? Já tem casos dessa nova variante na Suécia, tem casos também na França, na Espanha e também agora a Coreia do Sul disse que já tem 3 casos dessa nova variante do vírus, né? Na Coreia do Sul, o governo tem sido muito criticado pelo plano de vacinação, que diz que vai sair no primeiro trimestre do ano de 2021, enquanto 40 países já iniciaram seu processo de vacinação. A Coreia do Sul, que vinha tendo, né, bons dados com relação ao controle dessa pandemia em número de casos, está numa fase de expansão do número de casos e com um plano de vacinação um pouco atrasado. Então está sendo muito criticado o governo, né, da Coreia do Sul, né? Estava conseguindo fazer um bom controle, agora sem a vacinação eles estão meio descontrolados lá no número de casos. E uma terceira notícia é que o nosso vice-presidente da República está com coronavírus, né? O Hamilton Mourão foi diagnosticado com o vírus. Veja, esse vírus não está brincando, pessoal, ele está pegando realmente aí todo mundo que dá bobeira, né? Pega o vírus, e mesmo aqueles que se protegem não têm 100% de chance de evitar, né, o aparecimento da doença na sua casa. Então nós temos que ter aí um grau de consciência bem grande. O Brasil ainda está trabalhando em cima do seu plano de vacinação, ainda não tem nada certo, né? A Coronavac, por exemplo, que é a vacina que vai ser distribuída aí no estado de São Paulo, tem chego através, né, dos carregamentos no aeroporto de Viracopos, porém, lá na Turquia, que eles tinham fechado já um plano de vacinação para começar com a Coronavac, não entregaram, então veja que o laboratório não está cumprindo os prazos, é uma demanda muito grande, a gente sabe que o mundo inteiro precisa da vacina e aquele que paga mais vai levar nesse momento. Então nós vemos uma desigualdade agora correlacionada à parte econômica. Os países, por exemplo, mais pobres da África, esses tendem a ficar muito tempo sem receber vacina, quiçá recebam vacina suficiente para toda a sua população. Então são coisas interessantes para a gente poder avaliar a respeito dessa doença que está longe de ser controlada. Nós temos uma média de 5 milhões de pessoas que já foram vacinadas no mundo, né? Nesses 40 países que já iniciaram o seu processo de vacinação. A União Europeia começou no sábado, né, o seu processo de vacinação, e agora vamos ver quais serão os resultados em termos de controle do número de casos, se realmente a vacinação vai frear, né, o aparecimento de novos casos. Esse daí é o propósito e a gente espera que realmente tudo dê certo e que as vacinas cumpram o seu papel sem efeitos colaterais. Bom, eu vi aqui que a Paula Brisotto pediu para participar. Então, Paula, vou chamar você, se prepara aí, vamos ver se a gente consegue conversar hoje. Enquanto
A gente vai aguardando a Paula, vou cumprimentando aqui. A Eliane Sudari também está conosco, a Rúbia Maia também, a Rita Moraes pergunta... Olá. Olá, consegue virar o celular? Ah, sim. Peraí. Deixa eu ver só, não. Isso aí vai ficar bom. Eu só tô ajeitando por causa do... Carregador? Isso, é. Tranquilo, não tem problema nenhum. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia a todos. Bom, eu vi que você pediu para participar e qual é o motivo, né? O que nós temos aí para hoje? Não, na realidade eu tenho um monte de exames aqui, bastante, para a gente analisar, que eu acho importante. Eu tenho 50 anos e estou na menopausa. Fiz o curso do sono. Certo. Eu dormia em torno de 4 horas há muitos anos, 4 a 5 horas, depois do curso mas eu ia levando tranquilo, sabe? Se sentia bem, né? Tanto que quando eu iniciei o curso do sono, eu achei que eu era o pequeno dormidor. Aí eu disse, não, tá tranquilo, né? Só que depois que eu apliquei todos os métodos do curso do sono, eu comecei a dormir 7 horas. Então não era tão pequena assim, né? Então, e aí eu me surpreendi muito. Depois de muito tempo, desde os 18 anos que eu luto com a balança, foi depois de dormir melhor e ter um acompanhamento alimentar, né, fazer exercício físico e aplicar tudo o que no curso do sono o senhor ensina, eu consegui emagrecer e chegar num peso que eu sempre sonhei. E quanto foi esse peso que você emagreceu? Agora gerou curiosidade. Foi mais de 10 quilos. Uau! Foram 9 quilos só de gordura. Que bacana, hein? Muito bom. Foi bem mais. É um processo de 1 ano, né? De cuidado e seguindo todo o protocolo, né? Mas é legal a gente ouvir histórias assim, de que estava lutando com o peso e aí de repente, né, alguns ajustes e o peso começa a baixar. Isso é muito legal, porque tem muita gente que já desistiu, né, de cuidar da saúde porque acredita que não cabe dentro do cotidiano dele, que ele não consegue emagrecer. Na verdade, todas as pessoas conseguem. A gente precisa observar quais eram os gatilhos que impediam. E um aspecto que eu sempre falo e ressalto é: quem não dorme não emagrece. Esse é um fato, né? A gente precisa realmente reorganizar essa questão do sono. E depois que as mulheres atingem a menopausa, né, infelizmente, de cada 10 mulheres que não tinham problema nenhum com sono, 6 delas passam a sofrer com problema de sono. Então, um percentual muito alto. E justamente numa fase onde você já tem mudanças hormonais que acabam interferindo no metabolismo, tem mudanças hormonais que acabam interferindo na manutenção de massa magra e massa óssea, ainda mais essa questão do sono, aí fica difícil realmente controlar o peso depois que chega na menopausa. Quando a gente consegue reajustar o sono, cuida de aspectos correlacionados à parte de atividade física, alimentação e reposição hormonal quando necessário, aí consegue realmente os resultados que deseja. Né? Muito legal. E assim, uma das frases que o senhor falou nesse curso do sono e que me impactou e que até agora me deixa emocionada até, é que a gente não precisa aceitar o que nos impõe. No caso, eu vejo que a menopausa é um tabu. Eu sofri muito no processo de menopausa. De madrugada eu acordava, tô lavada de suor, eu tive crise de ansiedade por causa da menopausa. Eu tinha que levantar às 2 e pouco da manhã, tomar banho e não conseguia mais dormir e ficava o dia arrastada. Então foi um processo muito doloroso. E aí quando num curso do sono que tem uma aula a respeito da menopausa e que o senhor diz
que a gente não precisa aceitar aquilo que... Porque parece um tabu, né? Ninguém fala, todo mundo passa, é isso aí, é a dor e aguenta a tua dor e é isso. Então, é possível mudar. Aos 50 anos eu tô melhor do que eu estava aos 30 anos. Nossa, que coisa incrível. Uma vez eu recebi uma paciente, né? Hoje essa paciente ela é muito minha amiga, né? A Mirtes, lá de Maringá. Hoje ela mora em São Paulo. Ela era dona de uma pizzaria em Maringá. E era engraçado, eu sempre ia na pizzaria e não conhecia a dona. Depois acabei conhecendo quando ela foi minha paciente e nos tornamos muito amigos, né? E quando ela chegou no consultório, ela veio justamente com a queixa da menopausa, né? E eu comecei a conversar com ela e fui falando sobre alguns sintomas que ela poderia estar sentindo, né, quando ela veio com as queixas. E aí ela perguntou assim: você tem bola de cristal? Eu falei: não, por quê? Ela falou: o que você está falando é justamente o que eu estou sentindo. Eu falei: então, essas questões são bioquímicas e fisiológicas, né? Mas isso não quer dizer que você tenha que passar por todas elas. E aí nós começamos a trabalhar o caso dela e foi resultados assim, como o seu também, que aconteceu, onde ela passou muito bem por esse período. E ela disse que hoje ela tem uma qualidade de vida muito melhor do que tinha antes, né? Então a gente pode sim fazer os reajustes. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é assim: não se conforme com uma situação que está ruim, né? Isso. A gente tem que sair da zona de conforto, tem que entender, né, de que a gente pode ter melhor qualidade de vida. Eu me lembro de uma frase, né, que um médico dizia para minha esposa na primeira gestação, né, que sentir dor era normal durante a gestação, né? Sentir dor era normal. E depois, quando a gente foi tratar com um irmão, né, desse médico, na segunda gestação, ele falava assim: eu não sei porque meu irmão fica insistindo com essa frase que sentir dor é normal. Dor não é normal. Dor não é normal. Então, quer dizer, durante a gestação pode ter dor? Pode, incomoda, é claro, é todo um processo que o organismo está passando. Mas não é normal a dor, né? O ser humano não foi feito para sentir dor, o ser humano não foi feito para ficar doente, né? O ser humano não foi feito para sofrer. Então a gente não pode se conformar com esse tipo de coisa, porque senão a tendência é só ir piorando, né? Vida plena, né? É isso aí. Eu quero falar um pouquinho do colesterol, que eu achei, eu tenho aqui, esses exames eu fiz em novembro, tá? O meu colesterol total era 248, o colesterol HDL 73, o não HDL 175, o LDL 156 e o VLDL, que eu nem sabia que tinha isso, 18. Tá. O VLDL é uma sigla que em inglês quer dizer Very Low Density Lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de muito baixa densidade. Entre o LDL, né, e o VLDL ele é mais prejudicial em termos de velocidade que ele circula na corrente sanguínea. Mas são raros os casos de onde nós encontramos pessoas com o VLDL alterado, né? O normal é no máximo 35, eu já peguei dois pacientes até hoje, com o VLDL alterado. Normalmente não é. O maior risco nosso é o LDL, onde quando ele passa de 100, ele começa a gerar um risco para a formação de placas de ateroma. E aí, no caso, né, a gente observando o teu está acima de 100. Porém, você tem o HDL num nível muito bom, um nível de quem tem praticado atividade física, né, que traz uma proteção cardíaca. Então, veja, hoje você tem o fator de agressão e tem o fator de proteção. Então, pelo menos estamos equilibrados na balança. Pior se tivesse só o fator de agressão. Nós precisamos trabalhar para diminuir esse LDL. O que são os fatores que acabam aumentando a produção desse LDL no nosso organismo? Tem alguns fatores. Um deles eu sei que você já não tem mais, que é a insônia, né? Aumenta o nível de cortisol na corrente sanguínea e promove a oxidação, né, da gordura, formando mais LDL. Então, controlar o sono é um aspecto importante. O controle emocional também, quando a gente está passando por um nível de muita ansiedade, muito estresse ou depressão, isso também tende a aumentar a oxidação da gordura, formando mais LDL, né? Pessoas, por exemplo, que consomem muita gordura saturada na forma de fritura, ou então na forma de proteína, né, de origem animal, que vem acompanhado com gordura
saturada, por exemplo, quando você pega a carne vermelha tem aquela gordura que fica entre as fibras musculares, chamada de gordura de marmoreio, ou intramuscular, ou ainda gordura de suculência. Aquela gordurinha ali é gordura saturada. Então, mesmo que eu tire aquela capa de gordura por cima da carne, que é uma gordura de cobertura que serve para não queimar a carne quando ela é refrigerada, não consigo tirar a gordura de marmoreio, né? Essa é intramuscular, gordura saturada. Ou quando as pessoas comem, por exemplo, um ovo inteiro, que aí vem a gema, tem gordura saturada também, a pele do frango, né? A banha de porco. Então, ali nós encontramos também, junto com a proteína de origem animal, vem a gordura saturada. Tem uma concentração alta nos queijos amarelos. Então, esses alimentos eles são bem prejudiciais para o aumento da produção do LDL. E também os alimentos industrializados, onde eles adicionam dois tipos de gordura basicamente, né? Ou gordura vegetal hidrogenada ou o óleo de palma, que é um óleo saturado de coco também, tipo específico de coco da palmeira, mas é gordura saturada. Então, esses alimentos são os alimentos que mais contribuem com matéria-prima para o teu corpo formar a gordura do tipo LDL, além dos processos correlacionados à parte emocional, restrição de sono e sedentarismo, né? Porque quem faz atividade física queima ainda gordura dentro das células. Então tem que observar esses detalhes. Caiu em algum desses ou não? Sim. Esse dos problemas emocionais e tudo. Porque passamos por muitos, né? Aliás, todos. Mas, assim, teve a minha mãe com crise de depressão, tendo que ser internada, que foi algo, assim, muito, muito difícil, né? Problemas no casamento do filho e problemas da empresa e tudo junto, e o coronavírus, e acredito que isso tenha, assim, pegado um todo, né? Essa parte emocional é uma parte que está bem fragilizada na população como um todo, né? Porque nós tivemos uma redução do número de casos, aí de repente vem uma segunda onda, mesmo antes de ter o controle, né, da primeira, e o crescimento do número de casos ele vem muito rápido, e aí nós percebemos de novo a necessidade de isolamento, coisas que já passamos aí nesse período, né, de um ano praticamente de coronavírus, né? E a gente sabe que realmente isolamento é algo muito ruim, né? Para os aspectos emocionais, aspectos sociais, isso é extremamente prejudicial, né? Mesmo para o físico, né? Porque tem gente que fica preso dentro de casa, não faz mais exercício, mas come como se estivesse fazendo. Então, tudo isso é muito... Mas os aspectos psicológicos, nesse ano, estão sendo testados, né? Parece que a população inteira mundial está passando por um teste, né, emocional, para saber como que nós resistimos a essa situação. Por exemplo, nós estamos com a Emília participando aqui, está assistindo, porque eu já vi ela escrevendo ali. A Emília foi uma das pessoas que participou conosco de um desafio que nós lançamos aí no mês, eu acho que de maio ou junho, e ela estava muito mal emocionalmente, né, com relação à parte do coronavírus. Hoje ela está bem controlada nesse aspecto, mas nem os filhos estavam levando mais os netinhos lá para casa dela, de tão descompensada que ela ficou, né? Então, realmente, esse período tem sido um período muito crítico para a parte emocional. E vem os efeitos colaterais. Quando a gente pensa em aspectos emocionais que não está sendo bem controlado, o que nós temos como efeito colateral? Então, eu vou destacar alguns aqui, né, de problemas correlacionados a uma dificuldade de gerir bem nossas emoções nesse período angústia que estamos vivendo. Um primeiro aspecto é a questão, muitas vezes, de você descompensar emocionalmente e compensar emocionalmente através da comida, né? Então, as pessoas, elas começam a sofrer de angústias, né? Diminui o nível de serotonina circulante na corrente sanguínea, aumenta a cortisol, e eu quero dopamina. Então, eu vou atrás da comida, né? Então, teve muita gente que ganhou peso nesse período, porque acabou compensando suas emoções através da comida. E não é qualquer tipo de comida, né? É açúcar ou carboidrato, gordura e estimulante. São os 3 itens que a gente procura nos alimentos. Além disso, afetou a parte emocional, afeta a parte de relacionamento social. Então, teve aí períodos de convivência muito complicados dentro dos lares, né? Estava lendo uma matéria há um tempo atrás, falando que o número de casos de separação aumentou durante o período da pandemia. Então, os casais, né, que
já não estavam vivendo, de repente, um período tão bom e tiveram que, obrigatoriamente, conviver, né, nesse período, não se suportaram e se separaram. E engraçado que aqueles que estavam separados, muitas vezes por causa dos filhos, acabaram se aproximando novamente, né? Então a pesquisa mostrava um processo de inversão. Quem estava separado ficou junto de novo, quem estava junto se separou, né? Mas mostra como que afeta, né, a parte dos relacionamentos nesse período de angústia que a gente tem vivido. Ainda pensando em aspectos físicos, nós temos uma maior resistência insulínica e maior risco para o desenvolvimento de diabetes, um aumento de pressão sanguínea, né? Uma redução de massa magra, porque deixaram de fazer atividade física e aumentaram o cortisol, que queima a musculatura. Se eu queimo a musculatura, o metabolismo desacelera, o ganho de peso aumenta drasticamente. Então, teve um aumento de peso muito considerável nesse período. Só que aí o que vai acontecendo? Com toda essa bioquímica alterada dentro do seu organismo, você vai quebrando uma coisa e formando outra. E o que você vai quebrando geralmente é músculo, e o que você vai formando é gordura. Porque o músculo, quando quebrado, libera aminoácido. E esse aminoácido é formado por duas partes. O amino, que é a amônia, e o ácido, que é um esqueleto de carbonos. Quando você olha para esse esqueleto de carbonos, ele serve como matéria-prima para a formação ou de glicose ou de gordura. Uma das duas coisas vai ser formada a partir do esqueleto de carbono e é obtido na quebra da musculatura. E nesse caso, o esqueleto de carbono serve como matéria-prima para a formação de triglicerídeo e colesterol. É importante a gente avaliar esse aspecto. Por isso que a atividade física é um dos aspectos muito importantes para minimizar os efeitos, né, de quando não estamos bem emocionalmente, com relação ao nível de colesterol. Porque quando eu faço atividade física, o meu cérebro entende, mando mensagem para ele, que o músculo é importante. E aí eu não promovo as quebras da musculatura, né, o catabolismo proteico que o nível de cortisol elevado gera. Então veja que eu consigo minimizar esse efeito. Não quebrando a musculatura, não estou gerando a matéria-prima para a formação do colesterol. Então, esse é um aspecto bem importante. Preciso associar, então, a atividade física, principalmente de musculação, se eu estou com o meu nível de colesterol alterado devido aos meus problemas emocionais, né? Então, tem que somar para poder minimizar até conseguir fazer uma boa gestão emocional. A oração e tudo, e é o que tem me segurado bastante. E essa parte da... O controle emocional é fundamental, né? E essa parte da compulsão, depois do curso do sono, eu vi realmente que eu sou uma pessoa com compulsão, e sim, então, além de tudo isso, eu me segurar para não compensar na comida, né? Então, é bem desafiador, né? Sim, ainda mais com um resultado que já obteve de redução de peso, né? Só de pensar em perder esse resultado deve dar um desespero, né? Não, e assim, o cuidado, porque não adianta, mesmo que tu saiba de tudo, tu acaba perdendo o sono, né? Tem dias assim, então olha ali, olha aqui, algumas coisas que eu percebi. Eu sou uma pessoa muito doadora, então depois do curso do sono, eu falo muito do curso do sono, porque foi um divisor de água para mim. E eu fico feliz quando a gente sabe que um desses cursos que a gente montou, seja o sono, seja o gastronomia, ou transformação, ou imunidade, tenha gerado um impacto positivo na vida de alguém. Isso me deixa muito feliz, né? É gratificante ouvir esse feedback de vocês. Nossa, doutor, e assim, ó, a paz, a tranquilidade, tudo, eu acho que eu vou ter que pegar aqui só um pouquinho. Tá, tranquilo. E que esse curso me gerou, é um curso que eu propago ele, digo que sempre quando tiver, eu falo por caso que ele é um curso que ele muda muito o teu pensamento, porque uma coisa que na palavra tem, né, que o conhecimento faz a diferença, e realmente, através desse curso, tu tem conhecimento de muitas coisas, não fala somente do sono, fala de qualidade de vida. Então, esse é um testemunho meu, que realmente
mudou a minha vida. E aí, perder esse sono, às vezes, por consequência de problemas, né, que acontece, a gente tem que também se permitir, né, acontecer isso, porque não tem outra forma, né? Mas assim, sabendo que vai ter consequências. E você não está saindo do trilho. É uma noite, de repente, que você não conseguiu cumprir aquilo que você já tem programado para você. Você está falando bastante do curso do sono. Deixa eu contar uma coisa que eu nunca contei. Eu vou caminhando aqui porque eu vou pegar o carregador, tá? O curso do sono, ele surgiu de uma maneira muito interessante, né? Na verdade, assim, eu não tinha a ideia de gravar um curso correlacionado com a parte de sono, mesmo que eu já tinha estudado muito sobre sono, porque eu comecei a perceber que os meus pacientes, né, a grande maioria deles que tinham dificuldade para emagrecer, mesmo já seguindo um padrão de alimentação saudável, fazendo atividade física, é porque eles não conseguiam dormir. Então, lá atrás, quando fazia atendimento clínico, eu percebia a dificuldade de alguns pacientes no processo do emagrecimento, estava correlacionado à dificuldade para dormir. Quem não dormia não emagrecia, podia estar seguindo cardápio, fazendo atividade física, não dava resultado. Eu tive que começar a estudar sobre sono. Então, saí da zona de conforto, estudei muito sobre sono, fiz curso sobre sono, para justamente entender, né, como que isso afeta a parte do metabolismo correlacionado ao emagrecimento. O primeiro propósito foi esse. Eu comecei a estudar. Bom, aí já tinha adquirido conhecimento, mas não estava constantemente falando sobre sono assim. Até que um dia eu fiz uma palestra, no começo desse ano, e o Weber, né, que trabalha conosco, assistiu a palestra. E ele falou assim, cara, que palestra foi essa? Você tem que fazer um curso sobre sono, né? Porque essa palestra para mim foi transformadora. Eu tenho problema para dormir, tudo que você falou na palestra eu tô sofrendo, né? E aí eu falei, não, então eu vou organizar algumas ideias. Ele falou, não, vamos entregar a palestra mesmo para as pessoas. Eu falei, não, a palestra é pouco conteúdo, vai ter muito mais coisa, né? A palestra tinha 1h30, o curso acho que tem 10 horas. E aí, 10 não, acho que 12 horas, alguma coisa assim. E aí, então, eu peguei e organizei as ideias, mostrei para ele, ele falou, cara, isso aqui vai ajudar muita gente. Ele falou, porque isso Verdade. os efeitos colaterais, né, do curso da falta do sono, da restrição de sono. E aí, então, fui organizando as ideias e montei, né, gravamos, né, o curso do sono. Mas a finalidade do curso foi justamente porque o Weber queria entregar a palestra. E eu falei, não, eu vou ter que organizar, não só a palestra não, né? Aí eu falei, vamos entregar conteúdo de valor, que transforme a vida das pessoas, né? E agora, ouvindo esse teu feedback, eu vejo que realmente valeu a pena sentar e gastar ali várias horas para organizar o curso, depois fazer a gravação, porque o propósito nosso foi dividir em módulos, de tal forma que primeiro você entendesse o papel do sono na tua vida, né? Que é muito importante, o primeiro tempo de sono, o segundo tempo de sono, quando você começa a entender que quando você dorme tarde, você vai ter prejuízo, né, em um dos dois tempos de sono, preferencialmente no segundo, para o cérebro, né, porque ele quer manter a vida e não a parte cognitiva. Então, quando a gente começa a entender isso, você fala, não, eu preciso valorizar minha noite de sono, que sono é preparo, não é reparo, né? Então, é interessante quando a gente começa a entender isso. Aí o segundo módulo de você começar a observar quais são os gatilhos que geram insônia, né? Problemas emocionais, as questões da menopausa, né? E aí você tem a questão da obesidade, que já gera uma apneia, piora a qualidade. Então, esse entendimento todo é muito legal. E depois o terceiro módulo, que eu falo que é um módulo, né, prático ali, onde a gente vai ver quais são as coisas que tem que ser feitas para realmente criar uma rotina do sono. Começa na hora que eu acordo, até a hora de dormir, não é simplesmente olhar, não, já são 9 horas, é hora de ir para a cama. E não ter feito nada durante o dia, se preparando para ir para a cama naquele momento e realmente o sono chegar. Então, se a gente consegue compreender todos esses passos, né, o que está me gerando a insônia, quais são os passos para corrigir, qual o papel do sono na minha vida, eu vejo que não tem como não ser um programa transformador. O propósito, então, tem sido cumprido. Fico feliz com o teu feedback, Paulo. Bom, eu mais feliz com o Éder, né? Éder. Pelo Éder ter te instigado a fazer esse curso. E ele é muito... Eu degustava mesmo o curso. E era ruim, às vezes, porque em cada módulo, aí tu tem que parar e aplicar aquilo que está sendo feito, né? Eu queria mais. Então, eu tinha que frear, aplicar
o protocolo, né, que o doutor dizia, para poder fazer a sequência dos módulos, das aulas, né? E é realmente um curso transformador e levanto a bandeira para o curso. E é engraçado que para cada pessoa, um curso ele foi mais impactante esse ano. Teve gente, por exemplo, uma pessoa que assistiu todos os cursos, ele disse assim, ó, o melhor curso teu é a imunidade, né? E aí eu fico pensando, talvez porque a imunidade foi o que mais fez sentido para ele nesse momento. Para Claro. você foi o sono. Já tem outras pessoas lá do curso do Transformação que trouxeram feedback, por exemplo, na última aula que eu tive com eles agora, a senhora reduziu, ela disse assim, olha, já não consegui emagrecer, né, de jeito nenhum, depois da transformação eu já emagreci 9,5 kg. E ela está feliz da vida, né, diz que ainda tem mais a perder, mas sabe que está no início da jornada. Mas já foram 9,5 para quem já fazia anos que não baixava 1 grama na balança. Então, para cada pessoa, o conhecimento, ele vai fazer uma diferença na vida dela. Então, tem gente que o que mais precisava era dormir, o outro que mais precisava era a imunidade, o outro era o processo da transformação e o emagrecimento, né? Tem outros que era aprender a cozinhar, que era o maior sonho da vida. Ontem eu recebi um testemunho de uma pessoa, né, ali finalizando a transformação, que ela é aluna da transformação e também do gastronomia. E ela chorando, né, contando pra gente, foi a primeira vez que ela conseguiu fazer uma ceia saudável para a família dela. Né? Então, assim, é transformador, né, a gente ouvir esse tipo de coisa. Né? Para mim, empolga sabendo que a gente não pode ter um curso só, tem que ampliar o conhecimento das pessoas, porque cada um precisa de um conteúdo nesse momento. Né? Então, esse feedback do sono hoje me fez muito bem, né? Porque foi um curso que a gente já fez o lançamento, não tinha feito nenhum outro lançamento dele, mas depois do seu testemunho eu já estou empolgado para poder oferecer de novo o programa. Por favor, porque é realmente... E esse processo que a gente está passando aí, essas dificuldades, não tem como a pessoa deitar e dormir, né? Então, se tu tem conhecimento do que o sono faz para ti, e até inclusive para a imunidade, né? Toda a diferença. Aí tu tem a consciência, né? Que tu tem que te trabalhar. O processo da imunidade, ele é construído durante o sono. E é no primeiro tempo de sono. Então não adianta ir dormir muito tarde achando que vai construir imunidade, que também não vai, né? Dentro do curso da imunidade, eu tenho uma aula sobre sono, né? Que eu falo da importância do sono. Mas para quem realmente sofre de insônia, sabe como que isso traz prejuízo na vida, né? É muito triste. A gente tem uma aluna no curso do sono que ela está lutando ainda para resolver o problema, mas são 35 anos de insônia. 35 anos. É muito tempo, né? Sofrendo com algo que realmente traz um prejuízo terrível para a vida da pessoa. Perguntando como é que faz para adquirir o curso, já que E tem gente perguntando do Transformação. O Transformação, pessoal, é um curso assim, ó. Na plataforma, ele fica disponível o ano inteiro para venda. Porém, ele é o curso mais caro que tem, o Transformação. Porque assim, ó, o Transformação é um curso que é o meu método de trabalho para as pessoas que querem ter um processo de mudança na sua qualidade de vida. Eu desenvolvi essa transformação vital ao longo de 7 anos, de muito estudo, muito trabalho. Olha, para desenvolver a transformação, deu trabalho, literalmente. E para eu passar esse conteúdo, por exemplo, para uma pessoa, eu preciso de, no mínimo, 10 encontros com essa pessoa. Então, a minha consulta hoje, por exemplo, ela tem o valor de R$350, né? Mas quando eu vou passar todo o conteúdo de transformação, eu vou precisar de 10 encontros. Então, o valor do curso seria mais ou menos 3.500, né? Seria o valor de 10 encontros. Mas eu vou relançar ele agora em janeiro, e aí o valor cai drasticamente, né? O valor promocional de lançamento é outro, né? Então se preparem, quem tem interesse para esse curso, para você comprar agora no mês de janeiro, no valor promocional. A venda vai ser de 11 a 13, quando a gente faz a Semana da Nutrição Vital, e depois disponibiliza ele no valor promocional. Senão na plataforma ele fica nesse valor de 13.500. Então, o último lançamento que a gente fez foi em julho, né? Faz 6 meses. Esse não é um curso que eu lanço constantemente, porque depois eu dou todo o processo de acompanhamento para os alunos. Então, primeira turma, eu dei 6 meses de acompanhamento para os alunos. Terminei
dia 27 agora, ou seja, ontem, o acompanhamento de 6 meses de uma das 3 turmas, né? A gente tinha 3 turmas, então eu ia revezando nos domingos junto com essas turmas. Então, agora vai ser relançado. Então, se prepare quem quiser ser aluno de transformação. Vale sempre a pena. E concluindo a respeito da menopausa, eu também estudei a respeito da menopausa. E eu fiquei impressionada, porque para mim ela foi muito desafiadora, mas eu vi que muitas mulheres passam por muitas mais dificuldades do que eu passei, né? Assim, então é algo... é uma morte, né? E daí tu tem que tu tem que te juntar, te reestruturar, porque é uma nova mulher que nasce após, né? Então, vejo que isso é pouco falado. As pessoas seguem assim, é assim, sempre foi assim, todo mundo passou por isso, as dificuldades são essas, vai passar calorão mesmo, vai sentir isso. Eu não me esqueço de um dia que para mim foi horrível, que eu estava na igreja, e aí eu ajoelhei, e veio aquele calorão assim. Eu senti nas minhas costas escorrer, aqui assim, eu fiquei cheia de água, assim escorri, e quando eu a levantei, tinha uma poça nos meus joelhos. E foi assim, uma sensação muito horrível. Daí eu não sabia se eu sentava, que ia grudar a roupa toda em mim, o que eu fazia, né? E eu disse, isso não pode continuar assim. Eu não posso viver assim. Então, o que eu deixo de mensagem é isso. É possível ter qualidade de vida pós-menopausa. Pois é. E aí são ajustes, né, que precisam ser feitos, Paulo, com relação ao estilo de vida que a mulher leva, né? O problema é que muitas vezes colocam na cabeça dela de que tudo isso é normal e ela vai ter que sofrer e aguentar, né? Igual a minha sogra brinca aqui, ó, montou no burro, agora aguenta o trote, né? E nem sempre é assim, você pode descer do burro, não precisa continuar em cima dele durante muito tempo, não. O estilo de vida e os ajustes que a gente vai fazendo, eles minimizam muito os efeitos da menopausa. Talvez a gente não consiga zerar os efeitos, né, daquele período de transição, quando começa a diminuir o ciclo de produção hormonal, e aí a mulher para de ciclar, já não desce mais, né, o processo da menstruação. Mas a gente sabe que os ajustes com relação a controle de peso, padrão de alimentação, ajustes na qualidade do sono, a prática da atividade física, gestão emocional, regularizar níveis de vitaminas que são extremamente importantes, como a vitamina B12, vitamina D, tudo isso faz parte de um processo, né, de tratamento de uma mulher que entra na menopausa. Mas algumas coisas, elas são prioritárias nesse momento. Por exemplo, 2 coisas eu destacaria aqui como sendo fundamentais, além do sono que você já falou, né? Uma delas é a prática do exercício físico. As mulheres não fazem ideia, né, a grande maioria, dos benefícios que a atividade física traz nesse período de menopausa. Nossa, é uma mudança assim, radical, né, no quanto ela vai sofrer e o quanto ela sofreria, né, se ela não fizesse atividade física. Então é muito diferente, né? O exercício físico é muito importante nessa fase. E outro aspecto que é extremamente importante é você fazer ajustes no padrão de alimentação, tirando praticamente 3 coisas, né, que não devem ser ingeridas nesse momento, que vão piorar muito os efeitos, né? Uma delas, estimulante. O consumo de estimulantes é terrível para esse período, porque ele aumenta o cortisol e potencializa tudo de ruim que a menopausa traz, né? Então, o nível de cortisol alto, devido ao padrão de alimentação, isso daí piora demais. Por isso que a gestão emocional é muito importante nesse processo de transição. Só que quem faz consumo de estimulante não vai conseguir gerir bem o emocional, porque você está estimulando a produção do hormônio do estresse. Como é que você vai controlar o estresse, né? Sim. Então, assim, zerar, estimulantes tem que zerar. E quando eu falo zerar estimulante, vem um alimento em específico, né, que a mulherada come horrores nesse período de menopausa. Chama-se chocolate, né? Esse é um venenaço nesse período de transição.
E o problema é que o chocolate, além do estimulante, ele traz as outras duas coisas também que fazem muito mal nesse período, que é a gordura, presente no chocolate, e também o açúcar, ou carboidrato refinado. Então a gente deveria realmente criar o grau de consciência de que alimentos refinados não devem fazer parte nesse período. Vai piorar muito os efeitos colaterais. A gordura, principalmente a gordura saturada, a gente tem que buscar boas fontes de gordura. Esse é o momento de usar o abacate, é o momento de você utilizar um pouquinho do azeite, utilizar das castanhas, né, utilizar de amendoim. Esses alimentos, eles são interessantes porque eles não são concentrados em gordura. E, além disso, eles contêm muita gordura poliinsaturada, ou seja, que não é gordura saturada que serve de matéria-prima para o LDL, né? Esse LDL. E também, né, a questão da gente avaliar que o volume de alimentos ingerido no período noturno é algo que prejudica muito, né? Por quê? Quando a gente come à noite, a gente vai interferir muito na qualidade do sono. Então, esse é um dos aspectos que piora muito a questão dos efeitos da menopausa na mulher. É comer, né, descompensadamente no período noturno, porque mexe muito com o emocional esse período todo de menopausa. Sim. E muitas mulheres acabam compensando através da comida. Só que não é no desjejum, né? Você nunca vê, né, rodízio de pizza no desjejum. Né? Rodízio de pizza é à noite, né? Infelizmente, se fosse manhã, ficaria menos mal, né? E aí, o que acontece? Esse compensar esses problemas que a mulher está vivenciando nessa fase da menopausa, com um grande volume de alimento à noite, talvez seja um dos piores crimes que ela cometa contra si mesma, né? Por quê? Ela vai interferir na qualidade do sono, que é quando o organismo trabalharia, né, para tentar fazer um ajuste de toda essa ebulição de hormônios que está acontecendo no organismo, né? Então, o comer tarde da noite e muito é terrível. E se for esses alimentos que eu citei, açúcar, gordura, estimulante, então desgraçou tudo, né? Então, esses pequenos ajustes, eles fazem toda a diferença, toda a diferença. E você tem experimentado isso, né, Paulo? E está dando testemunho aqui para as mulheres de que é possível, sim, ter vida pós-menopausa, né? Porque tem muitas vezes, né, mulheres que eu falo assim, que ela não tem mais vida, né? Ela tem um processo de sobrevivência. De viver, né? Nossa, nos estudos que eu fiz, que eu estou me aprofundando muito nisso, porque foi uma dor muito grande, assim, a mulher, ela fica intragável, por causa que ela está sentindo toda aquela dor, todo aquele sentimento, não expõe para a família. Eu fiz uma reunião para minha família. Eu disse tudo o que eu estava sentindo. E com o curso, a parte do curso do sono que falava de menopausa, fiz o meu marido assistir comigo. E você sabe que essa parte não era para estar dentro do programa? Inicialmente, no meu programa inicial não estava. Eu não colocaria essa parte de menopausa. Porque eu falei, não, eu vou aumentar muito o tempo e tal, não. E eu não tinha colocado nada sobre menopausa. Aí uma amiga, né, entrou em contato e falou assim, no curso do sono tem algum módulo que fala sobre menopausa? Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque eu só vou comprar se tiver, né? Aí eu peguei e falei, não tem não, por quê? Ela falou, não, você tem que colocar, Ricardo, olha, eu estou passando por um período terrível aqui na menopausa e a médica disse que eu tenho que controlar melhor o meu sono, senão eu não vou conseguir controlar o período da menopausa. Eu falei, caramba, então não teria também. Essa foi uma outra coisa que aconteceu na jornada. Eu já tinha terminado de gravar, né, o curso, eu estava terminando de gravar o terceiro módulo do curso, quando essa amiga entrou em contato. Eu falei, vou ter que botar essa aula aí, né? Graças a Deus. Incluí a aula sobre menopausa, que não estava dentro do programa inicial. O bem falando ao nosso redor, né? Pois é. Faz gravar o curso, a outra faz fazer ajuste durante o curso, mas a gente vê que Deus está na condução de todas as coisas. Amém. Né? E eu não sei qual aula fez mais efeito para cada aluno, né? Para você, eu descobri agora que foi a aula da menopausa. Né? Sim, mas foi. Dentro do programa. Então, hoje eu ficava ansiosa fazendo os módulos e esperando a aula da menopausa. E ela foi a última do módulo 2, não foi? Exato. Ela não estaria lá. Mas que eu fiz uma reunião e eu falei o que eu estava vivendo, que eu acho que é muito importante que a família saiba, porque o que acontece? Essa mulher, observem casais,
aonde a mulher que passou pelo período da menopausa, ela não se trata. Ela fica uma pessoa ranzinza, ela reclama muito, porque ela tem uma dor com ela. A vivência Que, social fica terrível, né? e aí, que tipo, e acaba assim, ó, que mesmo os que amam vão se afastando. Porque é a velha história do porco-espinho, né? Que aí essa pessoa fica espinhenta. E eu disse a Deus, eu não quero isso. Eu não quero isso para minha vida. E orei muito. E caiu o curso do sono. E eu fui atrás e li muito a respeito e estou estudando e pretendo fazer um curso a respeito da menopausa de experiência, sabe? Isso é muito bom. Você sabe que uma vez eu atendi uma paciente, né, que ela estava sofrendo os efeitos da menopausa. Eu ouvi uma frase dela que eu fiquei muito preocupado, uma frase dela. E eu perguntei em que eu poderia ajudá-la, né? E ela disse assim, olha, eu estou passando pelo período da menopausa e eu cheguei ao ponto que eu não me suporto mais. Nossa, aquilo foi pesado. E eu fiquei pensando, se ela não está suportando a si mesma, como é que está a relação dela com os outros? E aí eu perguntei. E ela disse, a minha relação está péssima, estou afastando de mim todas as pessoas que eu amo, né? Ninguém me suporta mais, nem eu me suporto, né? E aí eu perguntei assim, em algum momento, né, você não se suportando, passou pela sua cabeça, né, alguma forma de solucionar o problema? Aí ela falou, sim, já pensei 3 vezes em suicídio. Então, assim, chega a níveis que a gente não faz, às vezes, né, ideia que é possível o ser humano pensar em tirar sua própria vida por causa de efeitos de menopausa. Exatamente. E aquela paciente me trouxe um choque de realidade. Claro que na fala dela eu já imaginei isso, né? E ela falou, cheguei ao ponto de não me suportar mais. Mas quando você não se suporta mais, o que você imagina, né, para poder solucionar o problema? A morte, né? Então, assim, ele disse que já tinha suicídio. Então, assim, é um período muito dramático na vida da mulher. Como alguém escreveu aqui, é um período de luto e renascimento, né? E realmente é isso mesmo. É um período muito dramático, assim como foi o início do ciclo, né, para a mulher também. Então, veja, era uma menina. De repente, essa menina menstrua, tem a menarca. Então, isso é um choque, é algo muito traumático, né, para a mulher, essa entrada no período do ciclo fértil dela também. O mesmo trauma que se tem na entrada é o trauma que você tem depois na saída. E eu digo assim, que as meninas, quando ficam sabendo da questão da menstruação, elas torcem para não chegar. Mas depois que chega, elas torcem para não parar de menstruar, para não ter que passar pelo período da menopausa, né? Então, são 2 traumas muito grandes que as mulheres vivem. O primeiro é de começar a sangrar todos os meses, né, sentindo dores, e às vezes dores que são realmente complicadas. A minha esposa, por causa da endometriose, ela sofria muito, né, com relação às dores, né, do período menstrual. E teve que fazer a retirada dele, ficou 6 meses sangrando. Então, assim, é um processo muito traumático, a questão de todos os meses você sofrer um processo de sangramento. É terrível, não é bom. Mexe muito com o humor, mexe muito com as relações sociais também. Só que o período dramático de parar de menstruar depois é terrível, né? Por quê? Porque vem todos os efeitos colaterais. E ainda mais a questão de como mexe na cabeça, né? Porque muitas mulheres entendem assim, agora eu estou ficando velha, né? Agora parei de menstruar. E a questão de parar de menstruar não quer dizer ficar velha, né? Porque assim, é uma fase da vida que se encerra, mas é um outro ciclo que começa. E você não precisa viver esse outro ciclo como se fosse um luto eterno do dia da menopausa até o dia da sua morte, de maneira nenhuma. E você trouxe hoje um assunto para nós, Paula, que é um assunto que se explora muito pouco, mas que deveria falar sobre o assunto. E eu vejo que, assim, a maioria das mulheres tem um problema muito grande, né, com a chegada da menopausa e não fazer os tratamentos, né? Muitas vezes a necessidade de reposição hormonal, e ela pode fazer a reposição hormonal, coisa que muda também a vida dela. Eu tenho uma paciente que eu tratei, que o marido dela, depois, né, que ela entrou no período da menopausa, que eles já estavam pensando em se separar, já, porque não tinha mais atividade sexual, porque ela tinha uma secura vaginal muito intensa,
E aí eu sugeri o tratamento com reposição hormonal. Ela foi, uma ginecologista pediu, foi feito o tratamento. O marido dela veio no consultório um dia com ela para me agradecer, né? O marido veio junto para me agradecer e dizer, olha, você devolveu minha mulher, né? Eu falei, eu não, tratamento, devolveu, eu só estimulei. Só apontei o caminho. Mostrei a direção, né? Eu falo que eu mostro a direção e caminho junto até um certo ponto, né? Depois eu dou um pé na bunda assim e falo, vai, agora é contigo, né? Porque eu acho que a pessoa tem que se tornar autossuficiente nesse aspecto. Hoje, você, por exemplo, é autossuficiente com relação à questão do sono. O curso do sono te prepara para você assumir o controle. Você tem que estar segurando a rédea. Eu não posso ficar junto com você o tempo inteiro. Eu tenho que fazer com as pessoas, né, um processo que eu vejo que assim deveria ser feita a educação. Eu preciso transformar as pessoas em autodidatas, né? Eu sei que vai chegar um momento que algumas pessoas que seguem aqui o Today vão parar de seguir o Today, porque vai começar a se tornar repetitivo, porque ele já sabe esse assunto. E eu acho ótimo isso, não acho ruim diminuir o número de pessoas, né, que seguiam, contanto que outras venham no lugar delas, né? Mas assim, eu quero que realmente as pessoas se tornem autodidatas com relação ao assunto. Ela precisa segurar as rédeas da vida dela, né? Eu tenho que apontar o caminho junto durante um tempo. Transformação vital é isso. Eu vou pegar na tua mão, vou caminhar com você ali pelas 16, 19 horas de curso, eu não sei quantas horas são, mas depois eu quero que você consiga assumir o controle, né? E eu seja uma pessoa que você tenha como assim, eu tive uma pessoa lá atrás que me ajudou, né? Mas lá atrás, né? Não posso ficar o tempo inteiro. Claro. Então, quando a gente consegue desenvolver isso que você desenvolveu, controle sobre a questão da qualidade do sono, busca do conhecimento, isso é muito nobre, né? E é nesse aspecto que eu quero levar todas as pessoas. O conhecimento liberta, ter alguém que realmente, porque assim, eu já vi pessoas que têm medo de abrir e expor o seu conhecimento. E na realidade, essa é a riqueza, né? Isso é a coisa mais maravilhosa. Jesus, por exemplo, formava discípulos, né? Doutora, eu vou ter que parar que aconteceu algo com o meu cachorro. Eu vou ter que ir ver. Vai Desculpa. lá. Fica tranquilo. Bom, vamos remover a Paula ali. Aconteceu alguma coisa realmente, o cachorro começou a latir demais, né? Mas foi muito boa a conversa com a Paula. Ela trouxe para nós a possibilidade hoje de nós refletirmos, né, sobre um assunto muito importante, que é a questão da menopausa. Super importante, né? E aí, no caso, nós precisamos observar que o período da menopausa é um período bem traumático para as mulheres, mas elas conseguem levar isso de uma maneira muito diferente se elas investirem na qualidade de vida. Percebe que no caso da Paula, né, o foco dela foi fazer o ajuste do sono, algo que ela já sofria há tempos. E com o ajuste do sono, muitas outras coisas vão mudando na nossa vida. O sono, ele é fundamental. E sono, eu falo que ele não é reparo, o sono é o preparo. É ali que você se prepara para um novo dia, é ali que você se prepara, né, para as atividades que você vai ter que realizar na próxima manhã. Então nós temos 2 tempos de sono, o primeiro e o segundo, onde no primeiro tempo é um processo de manutenção do organismo que ocorre, e no segundo tempo é o processo de construção da parte cognitiva, tá? As pessoas que perguntaram sobre o sono, sobre o curso, eu vou fazer o seguinte, vou pedir, né, para alguém lá da equipe colocar depois aqui no Insta, né, um link onde você teria acesso a todos os cursos ao mesmo tempo, para você entrar numa página e conseguir ter acesso a todos os cursos, conhecer os cursos que nós já temos, que é o Programa de Restauração do Sono, a Imunidade Inabalável, o programa que vai ser relançado agora no mês de janeiro, né, que é o Programa da Transformação Vital, e o nosso Gastronomia Vital, que é o 1.0, 2.0 e o especial de Natal, tá bom? Foi muito bom, né, o Today de hoje, né, espero que não tenha acontecido nada grave lá com o cachorro da Paula, mas foi muito bom ela ter compartilhado essas informações conosco, não é verdade? Gostei muito, uma boa semana para todos vocês, né? Espero que realmente Deus abençoe a cada um de vocês, que tenhamos um final de ano excelente, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até mais, tchau, tchau.